Boa noite. Bem-vindos. Foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal cidadãos supostamente implicados na morte de um efetivo das Forças Armadas. O crime que deixou chocada a comunidade aconteceu recentemente na zona do Casquel, distrito urbano da Maianga, aqui em Luanda. Os supostos autores ainda são acusados de outros crimes. É no bairro Casquel, propriamente na Terra Vermelha, no distrito urbano da Maianga, onde os cidadãos com idades compreendidas entre os 23 e 33 anos terão matado um soldado das Forças Armadas angolanas após sofrer o assalto da sua motorizada. Então, naquele momento, encontramos o cidadão, na qual nós lhe fechamos e depois só assustamos que o outro que estava me atrás já fez o disparo. Daí, nós se metemos já em fuga. Eu, quando saí de lá de Bengala, já encontrei os outros aqui em Luanda. Acredito que eu, com eles, só fizemos 4 assaltos. É só 4 assaltos no meio de uma semana. Este é o rosto de uma mãe angustiada pela perda inesperada do seu filho de 28 anos, soldado das FA, que acabava de chegar da província do Quanto Cubango para cumprir a missão em Luanda. Ele saiu de casa no passado dia 3 de fevereiro e não mais voltou. Que eles não têm piedade. Eles me tiraram tudo que eu tinha da minha vida, porque era um filho que trabalhava e me ajudava em casa. Além desta ação, os cidadãos estão supostamente envolvidos no roubo de uma motorizada no mesmo distrito. Assim que eu vi a arma, a moto mesmo já pulei na moto, a moto eles caiu mais ainda. E o que tirou a chave, depois ligou a moto, foi. Assim que ele foi, o que estava com a arma quando me deu daqui. E a moto como tinha GPS, e logo os que me deram, também liguei no boss, por isso aqui a moto levaram, então desbloqueia só GPS. Quando eles foram eles apanhar, não quer. Esse lado do Golfo do ele também lhe encontraram, já está a começar a desligar os fios. As investigações apuraram que os cidadãos pertencem a uma associação criminosa que atuava em vários municípios de Luanda, com o foco no roubo de motorizadas. Em que foi vítima um soldado das Forças Armadas angolanas, que em vida se chamou Edvaldo André dos Santos Nascimento, de 28 anos de idade, antes colocado na província do Quanto Cubango. Portanto, dizer que o referido cidadão encontrava-se a passar na sua motorizada nesta via pública, foi então interpelado por esses marginais que de pronto roubaram-lhe a sua motorizada e foi alvejado com tiros na região do tórax e encontrou morte imediata. Na via pública foi lesado então um cidadão mototaxista de 19 anos de idade que viu a sua integridade física ser ferida. Portanto, o mesmo elemento foi baleado com um tiro na parte exterior da coxa. Prontamente foi socorrido e está são e salvo. Tem alvos preferenciais para o roubo, que são os roubos de motorizadas, para depois então as comercializarem ou levarem para a sua terra natal, que é do Ambo, Lubango, Benguela, onde são comercializadas ou então com troca de cabeças de gado. Foram já presentes ao Ministério Público, os juízes de garantia e tiveram como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. O Serviço de Investigação Criminal garante que os cidadãos já foram presentes ao Ministério Público. Enquanto decorre o processo, os mesmos deverão manter-se em prisão preventiva. Giração Jornal, edição de sexta-feira, com outros destaques: manutenção deficiente na centralidade do Quilamba, saturação de rede de esgotos preocupa moradores na cidade que tem menos de 20 anos. Educação para agricultura rural, avaliação de resultados em Luanda, à luz do programa que conta com o apoio da França. Situação de defesa e segurança em Cabinda, análise junto a especialistas em vários setores. Apoio aos antigos combatentes na província do Ambo, famílias beneficiaram de inputs agrícolas. Contas na Sonangol, prestação referente a 2023 apresentada em balanço com nota de desempenho positivo. Volume de negócios passou a cifra dos 10 mil milhões de dólares. Reportagem da semana, reflexões centradas nas dificuldades que se enfrentam para a realização do sonho da casa própria. Homenagens para o último adeus à Aggengob, presidente João Lourenço e líder em exercício da SADC chegou hoje à vizinha Namíbia.
si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O Celo da Verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Januário, outra vez, boa noite. Ainda aqui em Luanda, o Serviço de Investigação Criminal investiga sobre a morte de um cidadão encontrado sem vida na passada quarta-feira no interior do centro comercial Cidade da China. Trata-se de um cidadão que tinha 60 anos de idade, cozinheiro e que terá sido morto por asfixia no interior de um estoque de roupas de fardo. Os presumíveis autores terão, depois de consumar o ato, subtraído do cofre da vítima somas avultadas de dinheiro. As imagens falam mais que 1000 palavras. Empresário de nacionalidade chinesa de 60 anos de idade foi morto nesta quarta-feira por 3 indivíduos, conforme mostram as imagens captadas pelo sistema de videovigilância e que estão a circular nas redes sociais. O homicídio qualificado aconteceu no município de Viana, concretamente na nave 13 do bloco 9, no interior do estoque de fardos de roupas na cidade da China. A comunidade chinesa lamenta o sucedido e deseja que a justiça seja feita. Primeiro, todos nós chineses sentimos muito triste por perder um chinês. E segundo, nós, cidade da China, reforçamos a segurança de toda a cidade da China e também queremos agradecer a intervenção da polícia. Desejamos a parte da polícia aprender estes criminosos o mais cedo possível. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, os trabalhadores de carga, depois de cometerem um ato, dirigiram-se ao quarto da vítima, onde estava o cofre, arrombaram e subtraíram um montante de $70.000 e 3 milhões de kwanzas e colocaram-se em fuga. O porta-voz nacional do Serviço de Investigação Criminal disse que 3 dos implicados no crime já se encontram detidos. Perfeitamente, foram postas a circular essas imagens a nível das redes sociais e da observação feita é possível identificar os envolvidos e isto naturalmente facilitou a ação do SIC, sem descurar aqui que todo o trabalho investigativo requer sempre uma atenção, não é? Tanto olhar para o local, recolher todos os elementos que depois vão constituir para nós a base do nosso trabalho processual, que é a consolidação da prova. E aqui também um elemento muito importante que o SIC vai continuar a apelar a todos os cidadãos de forma singular e também aos empresários, quer nacionais, quer estrangeiros, que devemos evitar tanto o entesouramento de grandes somas de dinheiro, quer nos estabelecimentos comerciais, quer nas residências, para evitar assim também o cometimento do crime de retenção de moeda. As pessoas devem, tão logo termine a atividade diária, depositar o dinheiro, portanto, no banco. E disso podem sempre solicitar o apoio dos órgãos competentes para o efeito. Moradores em alguns blocos da centralidade do Quilamba estão preocupados com o nível de saturação da rede de esgotos e a pouca eficiência dos serviços de manutenção. A cidade, com menos de 20 anos, é um dos maiores projetos habitacionais erguidos de raiz no período pós-independência. A sua construção custou aos cofres de Estado vários milhões de dólares, mas o seu estado de conservação nos últimos dias tem sido motivo de preocupação.
A falta de manutenção na rede de esgotos da centralidade do Quilamba está a deixar preocupados seus moradores. Aqui no Bloco S, que dá acesso à primeira paragem da centralidade, está esta cratera onde, segundo alguns moradores, já fez uma vítima mortal em dezembro do ano passado. Foi o nosso amigo Léo, que ficava aqui no lixo, e nós também, quando queremos lhe dar comida para ele, eles também nos ajudavam a tirar o lixo, ligávamos para ele tem esse serviço. Então, acho que ele estava embriagado, e por volta das 21, quase para 22, ocorreu esse caso, que ele acho que atirou-se ali ou caiu, ninguém sabe. Mas, consoante o tempo, ele só foi tirado de lá de voltas das 23 até as 0. Os bombeiros tentaram e conseguiram. Mas esse caso já avisaram ao Ministério que isso podia acontecer, porque isso já é de dezembro. De dezembro até hoje não temos nenhuma solução. E é muito triste, sendo isso uma preocupação que já se levou à administração, muito antes de ter vítimas já se levou essa preocupação e infelizmente não se fez nada. E se vocês seguirem um bocado para a primeira paragem, vão dar conta que até o asfalto, na qual já suporta o derrame de água, também já está a estragar. E há lodos mesmo, aquelas fezes, aqueles restinhos aí já. Se a preocupação tivesse sido acautelado já há tempo, não teríamos vítimas e automaticamente muitos lados dos asfaltos ainda estariam em condições. Os moradores aqui da centralidade do Quilamba alegam já terem recorrido à administração municipal de Belas para dar solução ao problema que, segundo entendem, os expõe sobre sérios riscos de contrair determinadas doenças. Isso é um atentado à saúde pública, até porque desses mosquitos que nascem acabam sendo com um transmissor de dengue, da febre amarela, e nós já fomos até a administração para dar a ocorrência do sucedido deste atentado à saúde pública, mas infelizmente até o momento nada foi feito. Então é nesse momento que a TV Geração está fazendo um trabalho belíssimo, no sentido para que o nosso governo possa ver a situação dessa natureza. Isto está a provocar muitos danos de saúde. Respirar o ar puro nos blocos S8 e V1 tornou-se quase impossível. Até fiquei doente por causa desse cheiro. E aí, então me obrigou mesmo a andar de máscara, porque sempre quando eu ficava sem máscara, sentia um sufoco no peito. Sentia que esse cheiro está mesmo a me sufocar. Se as nossas casas estão perto a este problema, é óbvio que o cheiro vai invadir o meu apartamento. Infelizmente, certas pessoas já não conseguem abrir a janela para arejar o bom ar por intermédio do mau cheiro que entra. Situada a 30 quilômetros de Luanda, a centralidade do Quilamba, um dos espaços urbanos mais referenciados do país, tem 12 anos de existência e possui cerca de 120 mil habitantes. E os resultados no quadro do Programa de Apoio à Educação para a Agricultura Rural nas escolas estiveram hoje em análise a nível de Luanda. E com foco no que foi possível materializar em 2023, na empreitada que conta com o apoio do governo francês. Foi também lançado o plano de atividades para o ano em curso. O Comitê de Pilotagem do Projeto de Apoio à Formação Agrícola e Rural, PAFAR, fez o balanço das atividades de 2023 com base nas recomendações saídas da primeira reunião ordinária. No balanço das atividades, permitiu fazer a análise do grau de cumprimento das ações desenvolvidas pela unidade de implementação do projeto. A PAFAR é um programa que trata de questões ligadas à agricultura familiar e também a extensão rural a nível das comunidades, envolvendo principalmente os institutos técnicos agrários. Sabemos que os institutos técnicos agrários têm vocação à formação média de técnicos nas diferentes áreas vocacionadas à agropecuária. Este projeto tem financiamento da França, concretamente a Agência de Desenvolvimento Francesa, e em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura, que são estruturas vocacionadas para o efeito. O projeto de apoio à formação agrícola e rural resulta do acordo de cooperação intergovernamentais entre a República de Angola e a República da França no domínio da agricultura e, mais especificamente, na área da formação técnica e profissional
agrícola. Estamos aqui a traçar estratégias para que o binômio educação-produção estejam interligados. Pretendemos que nessas estratégias os nossos estudantes não vejam coradas as suas expectativas em função das necessidades que eles têm, em função do seu perfil de saída profissional. No cronograma da atividade para o ano de 2024, apresenta ações realizáveis para o presente ano que irá facilitar o monitoramento e o grau de cumprimento de cada atividade. O balanço é claramente positivo, porquanto depois da primeira reunião realizada no Lubango, consideram-se as recomendações que estão a serem implementadas desde o ano de 2023. Portanto, nesse âmbito, o PAFAR incidiu suas atividades em várias províncias. Dividimos o país em 3 regiões, uma região centro, a região sul, a região norte, e tivemos a possibilidade de realizar visitas aos institutos técnicos agrícolas das províncias de Malange, Huambo, Bié, Lubango, em particular a escola do Chivingueiro, que é bastante conceituada na produção de técnicos agrícolas, com qualidade suficiente para serem absorvidos pelo mercado. O Ministério da Educação realizou esta sexta-feira o projeto de apoio à formação agrícola e rural, denominado PAFAR, um projeto que resulta de acordos de cooperação entre Angola e França. E ainda sobre agricultura, na província do Huambo, olhamos a seguir para uma ação que beneficiou os antigos combatentes. É uma iniciativa levada a cabo pelo governo da província que distribuiu inputs agrícolas para as famílias como forma de incentivar a produção no campo. São 100 membros da cooperativa Tuyula que receberam nesta sexta-feira, das mãos da governadora, sementes agrícolas, adubo e equipamentos para trabalhar a terra. Produzimos de tudo um pouco: milho, feijão, batata rena, batata doce. Temos 30 hectares,90. Valeu a pena termos este princípio, porque nos dará um impulso maior. Temos aqui adubo 12, 24, 12, 10 sacos, sulfato de amônio 15 sacos, temos também enxadas 10, katanas também na quantidade de 10 pás, 5 pulverizadores, sementes de arroz, temos sementes de milho, temos carros de mão e uma motocultivadora. Melhorar a qualidade de vida e garantir apoio aos veteranos da pátria continua a merecer atenção do Estado angolano. Temos que apostar na agricultura para que eles consigam sustentar os seus filhos. Como bem, estão as esposas, estão as filhas, e então precisamos apoiá-los cada vez mais. Não tem sido fácil, de facto, são muitos, mas aos poucos vamos tentando mitigar os grandes problemas que os nossos guerrilheiros, os nossos antigos combatentes atravessam. Os beneficiários têm agora a missão de alargar os campos de cultivo e aumentar a produção. Temos adubo, é mesmo para consumo em casa, porque às vezes não chega para vender. Mas se tivermos um produto assim de adubo, amônio, a pessoa vende, consegue tirar um produto para consumo, outro consegue para vender. Esta ajuda é muito necessária para nós, porque se a gente olharmos para a nossa vida, muitos de nós passamos muito mal. E se houver uma cooperativa e com muita força, eu acho que teremos um bocado mais de incentivo para nos ajudarmos entre nós. A direção dos antigos combatentes e veteranos da pátria controla 5 cooperativas num universo de mais de 2.000 assistidos. A nível da província, podemos dizer que existem 58 cooperativas, isto é, antigos combatentes de uma maneira geral. Isto porque o processo de apoio à reintegração aos ex-militares aqui no Huambo contemplou essas 58 cooperativas. Mas propriamente daquelas que o gabinete controla como tal, são apenas 4 que já estão efetivamente consideradas. E esta vai fazer a quinta. De dezembro tínhamos este universo de 3.638, mas que como resultado já do recadastramento, nesse momento temos um número aproximadamente de 2.633, estes que por mérito próprio já foram apurados no recadastramento e já tiveram suas pensões pagas no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado.
A Sonangol apresentou hoje em balanço os resultados das atividades realizadas ao longo do ano de 2023, numa conferência de imprensa enquadrada nas celebrações dos 48 anos da petrolífera, que considera o ano passado um período de prestação positiva em termos de produção. O volume de negócios passou a cifra dos 10 mil milhões de dólares. A Sonangol anunciou que no ano de 2023 a empresa atingiu um volume de negócios de cerca de 10 mil milhões de dólares, com preço médio do barril de petróleo a 82 dólares. No balanço alusivo aos 48 anos da petrolífera estatal, o PCA da empresa disse que a Sonangol forneceu também ao mercado interno mais de 4 milhões de toneladas métricas de combustíveis só no ano passado. Registro de um volume de negócios de 10,9 mil milhões de dólares, com um EBITDA de 3,2 mil milhões de dólares, que antevê ou perspectivamos um resultado líquido positivo quando divulgarmos as nossas contas. Não obstante o aumento de 5% dos níveis de consumo, nós fomos capazes de fornecer para o mercado interno 4,74 milhões de toneladas métricas durante o ano 2023. A Sonangol anunciou ainda a entrada em operação da refinaria de Cabinda no segundo semestre de 2024, com 49% de progresso físico atingido. De qualquer maneira, nível da refinaria de Cabinda, refiro-me aqui à execução que está em curso, prevendo que no segundo semestre de 2024, esta refinaria possa entrar em funcionamento numa primeira fase com 30 mil barris de óleo por dia e na segunda fase com adicionais 60 mil barris de óleo por dia. O referido progresso avançado não se pode dizer em relação à refinaria do Lubito, que se encontra atrasado, segundo o PCA da Sonangol. Temos também a refinaria do Lubito, de 200 mil barris de óleo por dia em termos de capacidade. Aí temos o marco histórico de termos já assinado o contrato de construção com a empresa Sensec e temos um pequeno polo de petroquímica também a ser considerado nesta refinaria. Na refinaria do Lubito é talvez a que se encontra numa fase um bocadinho mais atrasada, mas de qualquer maneira estamos em negociações e a nível do trabalho de engenharia que deve ser feito provavelmente com a KBR, estamos a negociar. Não somos nós o dono do projeto, o projeto é da empresa Quantem e nós temos uma percentagem de 10%. Sebastião Martins referiu que a refinaria de Luanda irá passar por algumas transformações a fim de torná-la capaz de produzir novos tipos de combustíveis. A nível da refinaria de Luanda também fazemos referência aos estudos que estamos a executar no sentido de implementar a biorefinaria para começarmos a ter alguns produtos que possam vir dentro da transição energética e aqui referimos-nos ao gasóleo verde e ao biojet, que também será um produto necessário para a nossa futura atividade. Para o PCA da Sonangol, os resultados alcançados pela empresa que dirige sinalizam oportunidades futuras para o crescimento e inovação do setor petrolífero. Sonho que comanda as lutas da maioria, cidadãos e famílias. Porque não é fácil realizar esse sonho, é mesmo muito difícil. A primeira coisa que um homem tem que ter na vida é uma casa. Semente está mesmo caro, estava 5 mil e kwanza, nesse momento só abaixou agora 4.800. Obstáculos que tornam a realização quase impossível. Quase impossíveis de construir com os nossos salários. Os bancos também pedem taxas muito altas e as taxas que vão pedindo não vai coadunar com o poder de compra de quem vai aquisitar a casa. A casa própria. Cálculos de hoje, na reportagem da semana. Namíbia. Último adeus a Aggengob. Momentos em destaque.
Mais à frente, seguimos a informar. A Comissão Multissetorial de Preparação do Censo Geral da População apresentou o balanço das atividades realizadas até o momento. No geral, o processo preparatório está a um nível de execução de 70%. O país registra uma taxa de atualização cartográfica acima de 60%. Os dados foram avançados pelo porta-voz da Comissão Multissetorial de Apoio à Realização ao Censo 2024, que revelou que até o momento 3 províncias já finalizaram o processo de atualização cartográfica. Nessa altura, a nível de todo o território nacional, temos uma taxa de atualização cartográfica de cerca de 60,6%. Portanto, a atualização cartográfica está acima de 60%, o que é altamente positivo. Aqui uma nota muito importante também a referir é que temos 3 províncias do território nacional que já terminaram o trabalho de atualização cartográfica, nomeadamente a província do Kwanza Norte, a província do Bengo e a província da Lunda Sul. Então, nessa altura, essas 3 províncias têm o trabalho terminado e nos próximos dias a província do Kwanza Norte e do Bengo poderão reforçar as equipas de Luanda. Portanto, vão entrar em Luanda cerca de 95 cartógrafos para reforçar a equipa de Luanda, e temos uma previsão de nas próximas 3 semanas terminarem também algumas províncias, que serão a província de Cabinda, a província do Kwanza Sul, a província da Lunda Norte, que está também com taxas muito bem avançadas, e a província do Cubango. Portanto, há aqui exatamente um progresso que está a acontecer no trabalho que estamos a levar a cabo no âmbito da atualização cartográfica a nível do território nacional. Para os próximos meses, a comissão coordenada por Francisco Furtado, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, tem agendada uma série de formações para os principais intervenientes do processo censitário. Nos próximos 3 meses vai ocorrer um processo contínuo de formação, onde vão ser beneficiários a comunicação social, os agentes públicos, portanto, todos os intervenientes nesse processo e a sociedade civil poderá beneficiar de um processo de formação e esclarecimento à volta do processo censitário que deverá ocorrer no país a 19 de julho. A reunião desta quinta-feira serviu para o balanço das atividades realizadas desde janeiro deste ano. O Censo Geral da População e Habitação 2024 será o terceiro na história do país, sendo o primeiro realizado em 1970, 5 anos antes da independência de Angola, enquanto que o segundo foi em 2014. O ministro da Juventude e Desportos ouviu hoje aqui em Luanda representantes de associações juvenis que aproveitaram o momento para partilhar com o ministro as preocupações. Que passam essencialmente pelas poucas oportunidades de emprego no mercado e as dificuldades de aquisição da casa própria. Ainda estamos na fase do caboclo. Inicialmente, essas foram as falas do ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, que nesta sexta-feira manteve o primeiro encontro de auscultação com as associações juvenis, enquanto titular da pasta da maior franja da sociedade angolana. Ainda estamos na fase de saber onde estamos. Eu disse há pouco que ainda não estamos a semear, estamos a preparar o terreno. Portanto, depois disso vamos tratar de semear. Dentre as preocupações apresentadas pela juventude, falou mais alto a questão do emprego, da habitação e os incrementos para a execução dos próprios projetos das associações juvenis. As áreas prioritárias são empregabilidade, combate à criminalidade e, especialmente, a nossa juventude que requer a máxima atenção, que é a nossa juventude mais carente. Dissemos ao senhor ministro que o problema da juventude está identificado. Precisamos que a juventude seja empoderada com meios como crédito, casa própria, para assim realizar o sonho próprio da sua própria casa. Pensamos nós que o ministro da Juventude e Desporto tomou boa nota das várias preocupações que os líderes das organizações e associações juvenis colocaram, quer do ponto de vista da empregabilidade, da habitação, como também da própria organização das associações juvenis. Nós, a JMPLA, vamos continuar a trabalhar com o Ministério, a advogar a favor dos jovens angolanos, não apenas aos militantes do MPLA, mas aos jovens angolanos no seu todo.
Ao fim e ao cabo, Rui Falcão destacou a importância do engajamento das próprias associações juvenis na busca pela materialização dos seus anseios. Desta feita, ressaltou a necessidade da colaboração mútua entre o governo e as organizações juvenis para enfrentar os desafios e criar oportunidades significativas para a juventude. O que estamos a ver é que naquilo que são os projetos concretos há algumas limitações de ordem financeira. É preciso primeiro revisitar esses projetos, saber em que medida eles são execuíveis e como. No como está o projeto financeiro. Também foi posta aqui essa questão, particularmente aquelas que estão na extrema pobreza e se viraram para outros modos de vida. Vamos trabalhar com essas associações e vamos ver em que medida é que nós podemos contribuir para fazer essa recuperação. O encontro, que decorreu na Galeria dos Desportos da Cidadela Desportiva, contou com a participação de mais de 10 associações juvenis, deixando a expectativa de que iniciativas concretas sejam desenvolvidas para abordar as preocupações levantadas. Estamos de volta outra vez. Boa noite. O Presidente da República e Presidente em exercício da SADC chegou hoje a Namíbia para render a última homenagem ao falecido Presidente Hage Geingob. O ex-chefe de Estado namibiano morreu no passado dia 4 deste mês, vítima de doença. O funeral está agendado para domingo. 4 de fevereiro, para os angolanos, marca o início da luta armada de libertação nacional. Para o povo namibiano, esta data também marca um dia de dor pela morte do estadista Hage Geingob, falecido aos 82 anos, numa unidade hospitalar de seu país, vítima de doença. Este é um momento devastador para todos nós neste país. Não sabemos ao certo como reagir, mas temos de aceitar a dura vontade de Deus. Eu lembro o meu presidente como um herói, como uma pessoa e homem do povo, como o meu próprio presidente. Ele realmente foi um bom homem. É assim que o lembrarei, como um bom homem. I'll remember him as a good man. It's a moment where the Namibian people, and especially the Sopo people, Este é o momento em que o povo da Namíbia, especialmente para os militantes da SWAP, unem-se para lembrar o maravilhoso e o gigante da África que foi. Este foi um grande homem em todas as perspectivas e a sua morte foi uma catástrofe global. Mas nós nos lembramos das palavras mencionadas pelo atual governo, que os momentos difíceis não devem nos matar por dentro, mas devem tornar-nos mais fortes. Nós, o povo da Namíbia, agradecemos pelo apoio do povo angolano. Nos lembramos da Batalha do Cuituco-Naval, onde lutamos lado a lado. Então, ao MPLA e ao povo de Angola, agradecemos por fazerem parte da nossa história e por estarem conosco hoje, neste dia difícil. Vários chefes de Estado do continente africano lamentaram a morte de Geingob. O presidente de Angola e presidente em exercício da SADC, João Lourenço, disse que Geingob será lembrado como um incansável lutador pela liberdade de África e alguém que desde muito jovem soube dedicar-se à causa do resgate da dignidade dos povos africanos, da autodeterminação, da independência e da soberania dos países africanos. O luto e as homenagens não param desde o dia em que a morte de Geingob foi anunciada. A noite desta quinta-feira foi reservada para o partido SWAPO, ao qual pertencia o ex-presidente. Na ocasião, a embaixadora de Angola na Namíbia, Juvelina Imperial, disse que são poucas as palavras para qualificar aquele que foi o ícone da luta de libertação e o principal arquiteto da Constituição da República da Namíbia. Uma homenagem a um político que deu o melhor de si para que a Namíbia fosse independente, um político visionário, um político que foi o mentor da Constituição da República da Namíbia. Portanto,
Portanto, são poucos os atributos que nós temos para poder descrever aquilo que foi verdadeiramente a Nguem-Ngob. Uma homenagem triste, e vamos continuar a homenagear desde o dia que ele faleceu, que as homenagens vão acontecendo até a altura em que tivermos que acompanhá-lo à última morada. Nguem-Ngob foi primeiro-ministro durante 12 anos, um recorde de longevidade no país antes de se tornar o terceiro presidente da Namíbia. O corpo de Nguem-Ngob será enterrado neste domingo na cidade de Windhoek, 22 dias depois de seu falecimento. Momentos de homenagem ao ex-presidente da Namíbia. De volta ao país, na Assembleia Nacional, a Comissão de Família, Infância e Ação Social recebeu hoje uma delegação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, com quem abordou questões ligadas à inclusão social e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Após a Comissão de Família, Infância e Ação Social do Parlamento receber pessoas portadoras de deficiência que reivindicavam seus direitos, reservou-se esta sexta-feira para a avaliação e análise das ações e programas desenvolvidos em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Entre as sugestões apresentadas, consta a inclusão destas famílias no programa Quenda. Quadro de elegibilidade das pessoas com acesso a essas transferências sociais monetárias, devíamos incluir também, em primeiro lugar, as famílias que têm crianças com alguma deficiência. E, em segundo lugar, crianças menores de 5 anos. Nós vamos fazer visitas, sobretudo em escolas e instituições de acolhimento também, se as houver, que queremos perceber isso. Temos estado a lutar de formas a que possamos incluí-las também neste pacote de proteção social. O objetivo da reunião realizada à porta fechada foi de melhorar as condições de vida desta população. Por um lado, por falta de diminuição de algumas funções, né? E por outro lado são discriminadas e estigmatizadas. Então, achamos que precisamos, sim, de alterar esse quadro por formas a que elas possam, portanto, exercer os seus direitos. A Organização Mundial da Saúde estima que 15% da população é portadora de deficiência e a maior preocupação do Unicef baseia-se no cumprimento dos 11 compromissos da criança. Muitas vezes os nossos estudos globais mostram que crianças com deficiências, elas são muito mais privadas de seus direitos do que crianças sem deficiência. Mas quase metade das crianças no mundo com deficiência nunca frequentou a escola. Então temos problemas relativos à educação, de não ter uma educação inclusiva, problemas relacionados ao transporte e no futuro aquela criança está inserida no mercado de trabalho. A responsável adiantou ainda que o censo populacional trará mais informações e apela à participação de todos. Angola vai ter, em 2024 e 2025, mais informações, incluindo sobre a criança com deficiência, específico módulo sobre isso. E o censo de 2024, que é muito importante que todos participem, vai começar dia 19 de julho, também tem um questionário sobre deficiência. Vamos ter mais informação e mais com dados que são aceitos internacionalmente como boas práticas. Luís Moreira explica os desafios que as crianças com deficiência enfrentam no dia a dia. Muitas pessoas acham que a deficiência é uma coisa lá, que não é minha, não pertence a mim. Todos nós estamos propensos a ter uma deficiência, seja permanente ou temporária. Podemos ter um acidente, podemos ter uma doença e temos uma deficiência. E, então, é um trabalho de todos nós. Diminuir o estigma, diminuir a discriminação. Nós sabemos que, às vezes, as crianças são abandonadas porque são consideradas um castigo, a criança com deficiência, ou são considerados feiticeiros. E no Dia Mundial da Criança, assinalado no primeiro dia de junho, a Assembleia Nacional levará à mesa a temática voltada à deficiência dos menores. Angola foi eleita em Addis Abeba a primeira vice-presidente da mesa da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana
e como membro do Conselho de Paz e Segurança para o período de 2024-2026. O nosso país está também na qualidade de próximo presidente em exercício em 2025. A Coreia do Sul felicitou Angola pela eleição. Durante um encontro de trabalho com o embaixador de Angola na Etiópia e representante permanente junto da União Africana, Miguel César Domingos Bembe, realizado nas instalações da missão diplomática angolana em Addis Abeba, o ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros da República da Coreia, Chung Byong-yeon, enalteceu a recente eleição de Angola para tão nobres posições na organização continental e enfatizou que a eleição de Angola como primeira vice-presidente de mesa da Conferência da União Africana para 2024 e a sua presidência em 2025 poderá impulsionar uma nova dinâmica na organização continental e no processo de cooperação estratégica com a Coreia do Sul. O governante coreano informou sobre os preparativos da Cimeira Especial África-Coreia 2024, prevista para os dias 4 e 5 de junho, com o lema inicial "O futuro que construímos juntos, crescimento compartilhado, sustentabilidade e solidariedade", tendo considerado imprescindível a presença dos chefes de Estado e de governo africanos no evento, atendendo à cooperação estratégica que a República da Coreia pretende estabelecer com a África nos mais variados domínios. Por seu turno, o embaixador Miguel Bembe agradeceu ao seu interlocutor pelo encontro de trabalho e realçou as excelentes relações de cooperação existentes entre Angola e a Coreia do Sul e saudou os esforços do governo sul-coreano para a realização exitosa da Cimeira Especial África-Coreia e sugeriu ainda que a mesma seja amplamente divulgada não somente ao nível bilateral com os países africanos, mas também junto da União Africana. O embaixador de Cabo Verde em Angola trabalha em Cabinda, onde durante 3 dias vai manter contacto com a comunidade cabo-verdiana residente. Em Cabinda, o embaixador garantiu que o seu país está disponível em cooperar com os serviços nos setores da educação, pesca e agricultura. O embaixador cabo-verdiano em Angola está em Cabinda em visita de trabalho. Durante 3 dias, o diplomata vai manter encontros com as entidades governamentais da província, visita os projetos de impacto social na região, como é o caso do terminal marítimo, a foz do Rio Chiluango, zona que está a ser plantados mangás, Museu de Cabinda e área de concentração de escravos. A comunidade cabo-verdiana em Cabinda está feliz com a presença do embaixador. A empresária cabo-verdiana Marieta Alvarengue, residente cá, anunciou estar a desenvolver um projeto de cultivo de café e cacau que envolve os 2 países. É um projeto que já começou há 5 anos, está na fase de integração familiar. São 250 cooperativas familiares organizadas e que abrange cada família mais ou menos integrada de 22 famílias, que realmente vai dar 5.500 e tal famílias. Estas 5.000 famílias integradas vai dar a 30 empregos, né, a cada cooperativa familiar, que esse 30 empregos vezes 5.500 vai dar 165.000 trabalhos. O embaixador Júlio Moraes deixou as garantias de Cabo Verde contribuir na formação de técnicos em Cabinda na área de agricultura, pescas e outros setores. Possuímos capacidades de formação superior e técnica profissional, concentradas em várias ilhas, mas sobretudo nas ilhas de São Vicente e na Ilha do Sal. Ilha do Sal para o transporte aéreo e para o turismo, assim como na praia, onde há o Instituto de Hotelaria e Turismo, e a Ilha de São Vicente para a economia do mar. Temos a Universidade Técnica do Atlântico, que está disponível para receber estudantes, estagiários, doutores, professores angolanos. Posso-lhe até avançar que a província do Namibe já mostrou interesse e vai começar uma dinâmica de colaboração nessa área ainda este ano. Antes do seu regresso a Luanda, o embaixador Júlio Moraes terá um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente em Cabinda. E assunto do dia, no caso,
as homenagens derradeiras ao falecido presidente Hage Geingob da Namíbia. O dia hoje foi reservado à despedida oficial para o povo da Namíbia de forma geral. Um cortejo com a urna que contém os gestos mortais do falecido presidente girou pelas artérias da capital namibiana e foi um momento testemunhado pela população em geral. Momento que, Janete, vamos ver. Exatamente. Choros, gritos, salva de palmas marcaram o último adeus do povo namibiano ao presidente Hage Geingob. As ruas da vizinha República da Namíbia estiveram cheias de pessoas, não apenas os naturais, mas também quem veio de outras partes do continente africano e do mundo para mostrar o seu apreço e respeito ao estadista. It is a moment of deep grief for our nation. É um momento de reflexão profunda para a nossa nação. Eu tive o privilégio de servir o nosso chefe de Estado como seu assistente pessoal. Trabalhei no seu gabinete pessoal durante 7 anos e tive o prazer de não apenas ver o nosso presidente dirigir a nação como chefe de executivo e chefe de Estado, mas tive o prazer de aprender com ele, tive o prazer de trabalhar muito perto dele e ser ensinado por ele. Talvez este seja um dia em que a nação esteja triste pelo passamento físico do nosso presidente, mas entendo que seja o dia em que temos também de celebrar o seu legado, porque ele deixa para nós um legado muito rico e nós temos de preservar. Teremos também de celebrar o facto de ele ter mantido o país unido e inclusivo. That as we reflect on the life of President Hage Gottfried Geingob, values that O presidente da República de Angola, João Lourenço, chegou a Namíbia na manhã desta sexta-feira, acompanhado da primeira-dama da República, para participar das homenagens e do funeral do estadista Hage Geingob. As cerimônias fúnebres vão até domingo. Vários chefes de Estado e de governo são aguardados neste fim de semana para a despedida do presidente. O dia de amanhã está reservado aos estadistas e representantes do alto escalão e de outras nações que vão discursar e dirigir mensagens de apoio e pesar ao povo namibiano e, em especial, à família de Geingob. Desde o anúncio da morte do presidente Geingob, o vice-presidente da Namíbia, Nangola Mbumba, tomou o comando do país, tranquilizando o povo e tomando medidas para o bem da nação. E na Namíbia está uma equipa liderada pela Madalena Sukulate a acompanhar este momento triste para o povo namibiano de forma geral. E a Madalena junta-se a nós para dizer como é que está a ser preparado o dia da manhã, o dia que antecede o domingo, marcado para o enterro do presidente Hage Geingob. Madalena Sukulate, boa noite. Boa noite, Simeão Mundula e Janete, meio-dia. Nos encontramos neste momento no Parlamento da República da Namíbia, onde os populares rendem homenagem ao ex-presidente Hage Geingob, falecido a 4 de fevereiro de 2024, vítima de doença numa unidade hospitalar deste país. Neste momento, tal como mostram as imagens, vários membros da sociedade civil prestam esta dedicação, este apoio à República da Namíbia. Estão presentes neste momento não apenas os cidadãos da República da Namíbia, mas também de outros países do continente africano. A tarde de hoje foi marcado por várias atividades, com destaque para o cortejo que teve início no Palácio Presidencial e passou por várias artérias da cidade da Namíbia, tendo terminado aqui no Palácio, no Parlamento, no caso da República da Namíbia. No período da manhã chegou a este país o presidente da República e também presidente em exercício da SADC, João Lourenço, acompanhado da primeira-dama da República. Com um gesto para honrar as boas relações existentes entre Angola e a Namíbia, que datam de há vários anos,
um contingente da Força Aérea Angolana, composta por 77 militares e 8 aeronaves, foram enviados à Namíbia do Lubango a fim de participarem das exéquias do ex-presidente Hage Geingob. Desde o primeiro momento do anúncio do falecimento do presidente Hage Geingob, o presidente interino Nangola Mbumba procurou estabilizar a sociedade, deixando uma mensagem de esperança, deixando uma mensagem de calma e serenidade, dizendo que tudo está a fazer para manter o bem-estar desta nação que todo o povo ama e que Geingob muito trabalhou para manter a união coesa da população da Namíbia. Por agora, Simeão Mundula e Janete Meio-Dia é o que podemos trazer de informação. Para o dia de amanhã está agendado uma cerimônia para os estadistas e representantes do alto nível do governo, onde poderão deixar mensagem tanto à família como à sociedade da Namíbia, uma mensagem de alento, de conforto por esse momento de dor e luto que passam. Para amanhã também o Presidente da República e Presidente em exercício da SADC, João Lourenço, poderá discursar para esta nação. Por agora é o que temos para passar até a nossa audiência, com promessa de regressarmos amanhã com mais pormenor, com mais informação sobre este momento que a República da Namíbia está a passar. Fiquem com as despedidas de Ricardo Gaspar, José Massuaco e Madalena Suculate. Boa noite. Boa noite, Madalena. Momentos de consternação. Último adeus ao ex-presidente Geingob, namibiano, que vai a enterrar no domingo, Janete. Exatamente, seguimos agora para a reportagem da semana. Hoje vamos olhar para as dificuldades e lutas na busca da realização do sonho da casa própria. Quanto custa, nos dias de hoje, materializar este sonho, a realidade, preços do material de construção e o que se sugere para que as coisas estejam mais facilitadas. É com a Fernanda Goga. As pessoas estão à procura de serviços sociais, não é casa. Casa toda a gente pode ter em Angola. Dados do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação estimam que o mercado nacional tem um déficit habitacional estimado em 2,2 milhões de casas por conta do crescimento demográfico. O sonho da casa própria em Angola ainda é um pesadelo para muitos. Para aqueles que querem começar do zero, o grande dilema consiste desde a aquisição do terreno, a compra dos materiais até ao pagamento da mão de obra. Porque não é fácil realizar esse sonho, é mesmo muito difícil. A primeira coisa que um homem tem que ter na vida é uma casa. Tive a felicidade de conquistar o tão sonhado, ou seja, almejar o tão sonhado sonho da casa própria com 22 anos. Isso nos projetos habitacionais do Estado angolano, propriamente na centralidade do Clama, que também foi uma luta. Olha, isso é uma pressão mental do jovem e de caráter cultural, porque a família pede que o jovem conquista o seu lar, o seu cantinho. Uma das situações que pesa é os preços dos materiais de construção, que torna a aquisição de uma habitação um objetivo custoso de alcançar. Semente está mesmo caro. Estava 5.000 kwanza, nesse momento só abaixou agora 4.800. Uma tomada vendemos a 300 kwanza, agora a tomada é 2.000. A tomada que vendemos 150, agora é 700. Os custos crescentes tornam a construção de uma casa um empreendimento financeiramente exigente, levando muitas famílias a viver dentro da obra por anos a fio. Eu mesmo, quando eu vim viver no Sango, a minha casa não tinha janela. Hoje mesmo com 500.000 kwanzas é um pouquinho apertado para comprar uma casa. Porque você tem uma casa inacabada como essa, te venderem 5, 7 milhões, 8 milhões ou 10 milhões, dependendo do lugar em que está a casa. Se para alguns o sonho da casa própria ainda é um calcanhar de Aquiles, Francisco Venâncio, que compartilha a sua experiência, acredita que com disciplina é possível vencer. Os materiais estão realmente extremamente caros, quase impossíveis de construir com os nossos salários. Se eu conseguir guardar por mês 80.000 kwanzas, eu tenho no final do ano
960 mil kwanzas. Eu posso chegar num senhor e olha, eu gostei desse terreno, estou interessado a pagar, o teu terreno está avaliado a quanto? 1.500.000. Não, eu tenho esse dinheiro, nos próximos meses eu vou te dar. De acordo ainda com o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, o número de pessoas que vivem em projetos construídos pelo governo atualmente ronda os 2 milhões. Em novembro de 2023, o Presidente da República afirmou na província do Bengo que o Estado vai parar de construir centralidades, depois das centralidades na província do Kwanza Norte, na província de Malange, Zaire e Cabinda. Nós viemos avisando. Portanto, há umas que já foram anunciadas, vamos manter o compromisso de as construir, mas depois disso acredito que não haverá mais centralidades para ninguém. Para contrapor a situação, Alberto Domingos, especialista que lida com o setor imobiliário, é de opinião que o Estado deve criar políticas que aliciem a autoconstrução dirigida. A infraestruturação de terrenos é a responsabilidade do Estado. O Estado deveria ser o primeiro ente a entrar neste capítulo, não é? Infraestruturar os espaços, colocar os serviços sociais próximos, como hospitais e assim por demais, e as pessoas, por sua vez, fazerem a sua própria autoconstrução de casas, não é? Mas o que nós precisamos em Angola é de uma agência reguladora e supervisora das atividades imobiliárias. Algumas pessoas que lutam com a pressão de adquirir uma casa própria ainda enfrentam os desafios existentes dentro do próprio setor imobiliário. O setor imobiliário em Angola é visto como um problema, sim. Para muitas pessoas, adquirirem o sonho da casa própria passam por várias dificuldades. Outras também não conseguem encontrar pessoas sérias com as quais negociar. E outros clientes vêm de maneira de amizade. Os amigos é que tragam os clientes, porque no Zango tem tido muitas burlas, então faz negócio com pessoas conhecidas. Hoje ninguém confia no homem igual, mas tendo pessoas mesmo sérias que as pessoas podem confiar. Uma das alternativas para quem quer realizar o tão esperado sonho da casa própria passa inicialmente por começar num arrendamento. Depois, outra alternativa para os jovens tem sido a aquisição de crédito bancário, facto que faz com que os economistas considerem que os bancos devem aplicar políticas mais flexíveis. Os bancos também pedem taxas muito altas e as taxas que vão pedindo não vai coadunar com o poder de compra de quem vai aquisitar a casa. Se o banco não cede crédito, em nada vale a presença de ter uma instituição financeira. O Estado tem feito o suficiente, mas seria bom que ainda voltamos a apelar ao Estado para intervir junto das imobiliárias e influenciar aos bancos aquilo que podia ser a perspectiva da garantia do cidadão na aquisição da própria casa. Foi assim a reportagem da semana de hoje, reflexão sobre o desafio da aquisição da casa própria. E olhamos, Janete, para sugestões que podem servir para o fim de semana no cartaz habitual. Exatamente, e começamos com o encontro que acontece amanhã e domingo. Trata-se do encontro interescolar Abuso Não É Só Sexo. Uma iniciativa que visa refletir em torno de abordagens sobre as várias formas de abuso. O evento começa às 12 horas. Pois, e o cardápio da Janete sugere ainda, no dia 28 de fevereiro, homenagem à professora e escritora Cremilda de Lima, às 18 horas, no Auditório ISA. E bem, no finalzinho do mês dos namorados, acontece ainda no dia 28 o concerto Clássicos do Amor, a partir das 19 horas. E se vai ficar em casa, convidamos-lo a estar ligado à nossa programação. E assim termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal, que volta amanhã à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Boa noite. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã.